Olá pessoal, por que não pode ter pé frio, né? Você pode tocar seu pé, principalmente nessa dia de frio, né? Dificilmente dormir, principalmente para sul, sudeste. A pessoa tem pé frio, tem muita dificuldade para começar o sono. Mas muita gente mora no norte, nordeste, fala, mas qual é o problema de ter um pé frio? Nascer com pé frio, né? O pé frio não é problema para a maioria das pessoas. Ou durante a vida você não ia sentir. Mas quando você fica um pouco mais de idade, né? A gente fala um pouco mais de idade, 20, 30 anos, quando você tentar fazer alguma coisa, começa a ter problema. Principalmente quando passou 50 anos de menopausa, você vai ter muitos problemas. A parte baixo do umbigo, então o seu intestino, sol do intestino, bexiga, os rins principalmente. Então se você fosse homem, você vai ter um problema de ejaculação precoce, inflamação das bexigas, da próstata, do rim, pedra no rim, problemas de concentração, cansaço adrenal, sabe aquela fadiga adrenal, canseira, cansaço? Depois de tarde, 5 horas da tarde, você começa a ficar muito cansado, perda de concentração, né? E ruído de ouvido, porque o pé frio é um sinal de fraqueza de glândula renal, né? Na medicina chinesa fala fraqueza do rim, o rim fica muito né? Aumenta inchaço, então tudo nessa parte é falta de yang do rim. Hoje a gente sabe que é glândula suprarrenal, né? Tanto quanto homem como mulher, né? A mulher vai ter um problema. Atendi muitas pessoas mais jovens que querem engravidar. Quando o seu pé está frio, você não vai conseguir engravidar. Mesmo engravida, vai dar problema. Então, primeiro resolve esse problema. Normalmente, quando você tem pé frio na mulher, você tem a produção de estradiol baixo, progesterona baixa. Quando você entra na menopausa, tem muito problema de menopausa, a bexiga hiperativa, zumbido de ouvido. O jovem pode ter ovário policístico, pode ter endometriose. Toda aquela parte relacionada embaixo do umbigo pode dar problema, tanto homem quanto mulher. Aí a pessoa fala assim, o que acontece isso, né? Porque quando você tem pé frio, isso é um sinal de má circulação, se o sangue não consegue chegar no pé para aquecer. E você tem que entender que a gente é um animal sangue quente. Você mantém uma temperatura constante no corporal, 36,5 graus. Por dentro pode chegar a 37, 38 graus. Essa é uma temperatura que a nossa biologia foi baseada. Então, as bactérias multiplicam. Mas eu estou sentado na piscina uma boa, né? Com tudo biquíni molhado, sunga molhado, tudo bem. Justamente essa temperatura começa a infecção urinária. A gente tem floras, candidíase, bactérias, a gente tem. O problema dessa temperatura, quando sua resistência baixa, as bactérias multiplicam muito rápido. Então você começa a ter infecções, tanto homem quanto mulher. Agora você fica depois de 50 anos, depois de 30, ou você não faz esporte. Quem faz muito exercício não sente muita diferença. Quem é muito passiva, não faz muito exercício, você tem menos de oxigenação, menos termogênese. Então você não consegue queimar gordura rápido para suprimir aquele calor, aquele frio que você sente, né? Então, o que pode melhorar? Normalmente, eu falo assim, são chás quentes, né? O quente quer dizer que provoca o calor. Chá de ginseng, goji-berry, gengibre. Você pode fazer um chá de gengibre e colocar um colher de óleo de coco, por exemplo. Pode um colher de abacate, paste junto? Pode. Tudo isso antes de dormir para aquecer. Aí que tá. Mas você não falou que gengibre antes de dormir vai para sono? Sim. O conceito de medicina chinesa é o equilíbrio. Se você está com muito frio, você tem que chegar à temperatura normal. O pé não pode ficar mais frio, aí você dorme. Então você pode aquecer. Pode tomar chá de gengibre, pode tomar suco de gengibre, pode colocar óleo de coco para aquecer. Leite de soja com óleo de coco é ótimo para aquecer. Agora, se você está quente, aí você toma gengibre, sim, aí atrapalha sono. Então, a questão é equilíbrio, se você consegue equilibrar. Então, se você é um jovem, queria engravidar, queria melhor, eu tenho um hormônio baixo, né? Tem um policístico ovário, não, provavelmente por causa do friagem. Mas está com 30 graus de infernal. Você pode descalço, não tem problema nenhum. Chegou a tarde, tem um momento que começou a esfriar. Qual temperatura eu tenho que pôr um chinelo? Quando a temperatura baixou para 24 graus, é a hora de pôr o chinelo. Eu não quero, eu sou teimoso. Você assume risco, você paga prejuízo, né? É isso que muitas vezes que a pessoa fala assim, mas
A vida inteira foi isso. Mas você tá bem? A vida inteira você fez isso? Tá com bexiga caída, né? Endometriose, miomas, tem cheio de problemas, cheio de pedra no rim, dor de cabeça, zumbido no ouvido. Aí você fala assim, mas isso não tem nada a ver. Tem sim, isso justamente estou falando pela medicina chinesa. Ouvido é a janela do rim. Toda fraqueza do rim causa zumbido. Posso tomar triplo terrestre? Pode. Tanto homem como mulher. Posso tomar magapirona? Pode. Né? Que mais você pode? Tudo aquilo que pode ginseng, couchiper, tudo que aquecer, aumenta a produção de testosterona, ou fitoterápico, ou aquilo que melhora a circulação, pimenta, tudo isso pode funcionar para você aquecer nessa fim, né? Para aumentar a termogênese, para a circulação. Se você melhora a circulação, quem aquece você é seu sangue, né? Você tem que entender que, eu tenho jornesto, artrose por causa do friagem. É justamente o frio, o próprio frio é uma inflamação, né? A pessoa fala assim, estou com alguma inflamação, não sei o quê. Não come doce, não usa açúcar, mas continua inflamando. Por quê? Porque por causa da circulação. A friagem, o frio, começa a inflamar você, começa a inchar você. Porque a gente infelizmente ou felizmente, a gente é um mamífero sangue quente. Tem que ter uma temperatura constante, varia pouco, né? A gente varia a temperatura do ambiente, a gente varia de 24 graus até chegar a 30 graus. Você tem que manter a temperatura. Mas tô nem aí. Vou encher a barriga, como, toma cerveja e vou dormir 18 graus, 15 graus de temperatura. Pode dormir no início bom, mas você acha que não vai acordar mais. Você pode ter AVC, pode morrer de infarto. Igual você entra, depois de comida, entra na piscina gelada. O seu pulmão, coração, falta de circulação, ele não consegue puxar o ar, você morre. Né? Muita gente morre isso sem saber. Morre de infarto porque ele dormiu, comeu e deixou o ar-condicionado ligado a 18 graus. Depois de 2 horas pode achar que está frio, pessoal, já. Você precisa entender, pesquisar, estudar. Mas se você entende fisiologia, a medicina chinesa não tem fisiologia. Tem sim, a medicina chinesa tem mais de 5.000 anos. A europeia tem 100 anos. Não estou desmerecendo a medicina ocidental, mas que, sim, quem entende mais fisiologia tem muitas experiências, muitos estudos, muitas pesquisas. Os dois têm que se complementar. Né? Se você tem coisa crônica, dia a dia, tenta estudar algum conceito de medicina chinesa. Né? Se tem uma coisa urgente, aguda, tenta vai no hospital pronto-socorro, né? Como se fosse um médico. Não é para você separar os dois, você pode juntar os dois e melhorar a sua saúde. Esse é o objetivo, ok? Se você tem pé frio, comendo embaixo, o que você pode melhorar? Comendo embaixo, né? Tem gente que toma um ovo quente antes de dormir, não tem problema. Tudo que você para aquecer, para equilibrar, pode, né? E comendo embaixo, a gente compartilhar com outras pessoas, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.